Olá, meu nome é Laís Oi, gente, eu sou a Débora. e hoje vamos falar sobre um assunto que nós amamos, que é sobre perseverança na fé. E vamos entrevistar um homem que entende muito bem sobre esse assunto. Ele há alguns anos tem pregado, essa é uma linha que ele fala bastante nos cultos e que eu tenho certeza que a gente vai aprender muito hoje com ele. E é um privilégio poder entrevistar o nosso bispo, porque eu, particularmente, tenho muitas perguntas. Eu acredito que você também deve ter também. muitas perguntas. E a gente vai poder tirar todas as dúvidas hoje com ele, que é o Bispo Alessandro. Aê! Que maravilha, que prazer estar com vocês nesse momento especial, né? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vamos fazer o melhor para engrandecer esse Deus maravilhoso. Prazer. Amém. Então, bispo, como que o senhor está se sentindo hoje, nesse momento? Eu gostaria de perguntar. Que Tá maravilha, que maravilha. Estamos preparando, né, uma geração de vencedores, uma geração que decidiu fazer diferença nessa terra e vamos colocar toda a nossa força, vamos colocar todo o nosso coração, toda a nossa verdade. Aquilo que vivemos é aquilo que é maravilhoso, você viver perto de pessoas que vivem o que falam, né? Amém, verdade. Alcançar o melhor de Deus. Amém. E entrando no assunto, né, sobre fé, que é algo que o Senhor prega tanto, porque o Senhor vive isso, né? Eu creio que a sua intimidade com Deus é tão tremenda que exala isso para todos e fica muito nítido, né? Então, eu gostaria de perguntar quais são os próximos passos que o Senhor tem, tanto para a igreja quanto para a sua vida, explorando essa visão. Graças a Deus, né? Acho que uma base, o fundamento da minha vida é fé. Eu tenho contemplado o sobrenatural de Deus, um ambiente gerado através da fé. E a fé, ela nos leva a construir para uma nova geração. O que nós queremos é impactar essa geração conhecendo o poder de Deus. Hoje as pessoas acreditam em tantas coisas. As pessoas acreditam em tanta... O mundo se fala em tantas coisas, acredita em super-heróis, acredita na mula sem cabeça, no Saci Pererê, acredita no coelhinho da Páscoa, mas tudo que eu quero é levar essa geração a conhecer e ter uma experiência íntima, pessoal com Jesus Cristo. E só podemos experimentar isso através da fé. Deus me chamou para viver. Tantas pessoas também pregam tantas coisas, né? Cada um tem o seu papel, e eu acredito que as experiências que Deus tem me levado a ver, a contemplar, é a fé. Eu vivo pela fé, a fé é o que me levou a tomar uma decisão, um posicionamento de vivenciar os grandes milagres de Deus para essa geração. Amém. Nossa, Amém. que resposta linda. E quais são os próximos passos que o Senhor tem para esse ministério? Graças a Deus, Deus me desafiou a construir uma igreja para os meus filhos e para os meus netos. Então eu tive experiências grandes no ministério, pastor, bispo, coordenador, formar pastores, abrir várias igrejas em várias cidades, em vários lugares do país. E dentro desse crescimento, tanto emocional, espiritual, tanto esse amadurecimento, me levou a entender que eu preciso dar uma estrutura para os meus filhos. Meus filhos têm me chamado de pastores. Sim. Tudo que eu sonhei é que meus filhos vivenciassem aquilo que eu vivencio na minha vida natural, emocional, financeira, na minha vida com Deus. E hoje eu tenho 2 filhos apaixonados pelo reino de Deus. E Deus me desafiou a gerar essa igreja debaixo dessa visão que eu vou dar essa estabilidade para os meus filhos, para os meus netos, viver a igreja que eu sempre sonhei. Uma igreja que ela tem os 5 ministérios, uma igreja onde vai levar meus filhos a ter prazer de ser pastores,
A sensação é uma sensação maravilhosa, ser totalmente dependente de Deus, amar o reino de Deus em primeiro lugar, ser pastor. Muitas pessoas pensam que ser pastor é ser fracassado. Muitas pessoas pensam que ser pastor é quem fracassou na vida lá fora e veio ser pastor na igreja. Não, eu acredito numa geração. Eu cresci sonhando em ser pastor. Desde os 8 anos de idade, meu desejo era ser igual ao meu pastor. Porque o meu pastor, ele amava ser pastor. Ele amava fazer aquele que ama o episcopado, grande coisa almeja, né? Então eu via o amor de Deus refletindo no meu bom pastor. E interessante que eu cresci com esse chamado no meu coração, e eu quero que essa geração de jovens, como muitos jovens são chamados para ser médicos, para ser engenheiros, para ser profissionais liberais ou para ser empresários, eu acredito que Deus chamou uma geração para ser pastor. Amém. Bom pastor. Amém. Amém. E, bispo, o senhor tem vivido realmente essa fé e não é de hoje. E nós queremos falar sobre essa perseverança na fé. Nós, jovens e muitos novos convertidos também, escutam muito falando, tipo, isso que você está vivendo é só por um tempo. Sabe, essa paixão, esse amor por Jesus vai se esfriar. Mas você e a bispa são um exemplo contrário disso. Porque vocês têm um ministério de mais de 40 anos e cada dia mais vocês ficam mais apaixonados. Então, nós queremos saber como fazer para perseverar também nessa fé e não deixar que esse amor, esse fogo por Jesus se esfrie. Olha, tem um versículo que fala muito isso no meu coração. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. E eu sinto que eu estou mais feliz, mais alegre, contemplando mais a glória, a graça de Deus cada ano. Por quê? Porque cada ano as experiências são maiores. Elas vão crescendo, elas vão evoluindo. Meu Deus se renova a cada manhã, a cada instante. Então eu vendo o cuidar de Deus pela minha vida, pelo meu casamento, pelos meus filhos, eu também vejo o cuidar de Deus por essa geração. Eu creio que Deus tem um cuidado para os meus netos, para uma geração que é apaixonada também pelo chamado. Eu quero criar, debaixo da igreja, desse chamado de Deus, eu quero dar uma estabilidade. Olha o desafio que Deus me deu. Eu tenho uma equipe, um time de 15 casais que ainda são namorados, alguns são noivos, e eu estou investindo neles, ensinando que eles vão ser quando casar. Então, esse trabalho, essa base, está sendo cada um descobrindo o seu papel, descobrindo o seu chamado e sentindo o gozo, a alegria de ser escolhido por Deus. Então, Deus os escolheu, mas eles também precisam almejar o episcopado. E eles estão se desfrutando, eles estão sendo contagiados, porque é um ambiente contagiante que está formando essa geração para ser pastores, para abrir igrejas, para sonhar comigo. Eu acredito que juntos nós somos fortes. Amém. Eu posso falar, né, de uma experiência particular que eu já tinha conversado com o senhor sobre o meu desejo de ser pastora, né? Esse foi um desejo que foi construindo dentro do meu coração. E uma frase que eu tenho falado muito para Deus é que eu vivo porque eu creio. Então, eu acredito que essa fé tem me gerado essa motivação. E isso vem muito das verdades que o Senhor fala e exala para todos nós, né? O Senhor é uma fonte de inspiração para nós. Eu acredito que para essa geração, tudo que o Senhor tem falado é muito verdadeiro e tem plantado uma sementinha nos nossos corações. Então, a minha dúvida é, por que esse foi o pilar central da sua pregação desde o início? O Senhor focou vai ser sobre perseverança na fé e até hoje foi essa pregação. Interessante. Sonhando, vendo o que Deus fez na minha família, na vida das minhas irmãs, dos meus cunhados. Toda a minha família hoje tem vários pastores, bispos, todos apaixonados pela casa de Deus, apaixonados pelo reino de Deus. Hoje, meus sobrinhos, né, apaixonados pelo chamado.
Eu acredito, meus filhos apaixonados pelo chamado, eu acredito que todo o ambiente ele é gerado. Nós criamos um ambiente santo. Nós criamos um ambiente tanto dentro da minha casa como na igreja, ou em qualquer lugar que eu esteja. Você nunca vai me ver reclamar, você nunca vai me ver murmurar, você nunca vai me ver lamentar, porque eu creio, eu confio, eu entrego o meu caminho, eu vejo Deus manifestando a cada instante na minha vida. E tem um salmo, o Salmo 78, ele é muito forte, eu quero ler aqui hoje. Ele diz assim: escutai a minha lei, povo meu, inclinai os seus ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, falarei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvidos e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não encobriremos aos nossos filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as suas maravilhas e o que ele fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais para que fizesse conhecer aos nossos filhos, para que a geração vindoura soubesse que os filhos que nascessem, os quais se levantasse e contasse aos seus filhos, para que pusesse em Deus a sua esperança. Aleluia! Isso aqui é forte demais, olha aqui. Para que colocasse em Deus a sua esperança e não esquecesse das obras de Deus, mas guardasse os seus mandamentos. Eu quero só cumprir o que está no Salmo 78. Eu quero gritar para essa geração ouvir que Deus é real, amém, que Deus é poderoso, que Deus faz milagre, que Deus abençoa aqueles que Ele chama, que Deus capacita aqueles que Ele chama, que Deus trabalha no nosso caráter. Nós somos cheios de falhas, nós somos cheios de erros, erramos. Durante o ministério, durante os longos dos anos, nós erramos com as pessoas, falhamos muitas vezes, mas Deus, Ele trabalha no nosso caráter. Deus, Ele trabalha nas nossas emoções. E Ele nos leva a entender que o maior propósito é estabelecer que os nossos filhos, que essa geração conheça os grandes feitos do Senhor, as grandes obras do Senhor. Deus, Ele é Deus de ontem, de hoje e eternamente. E nós vamos deixar marcado no coração dessa geração como Deus é real, como Deus é presente, como Deus é fiel, como Ele é poderoso. E assim como Ele tem feito na minha vida, eu quero que aquilo que é na minha vida é comum, seja comum na sua vida, Laís. Eu quero que aquilo que seja essa intimidade, essa comunhão com Deus, esse relacionamento que eu tenho com a minha esposa, que foi construída ao longo de 35 anos de casado, essa construção que eu tive com os meus filhos, ao longo, um já tem 30 anos, o outro 25 anos, com os meus sobrinhos, eu quero que essa geração experimente. Eu quero ter a possibilidade, dada por Deus, para construir essa base, para levar essa geração, esses jovens, a ser apaixonados pela missão, pelo chamado, para serem verdadeiros pastores, para serem um bom pastor. Olha o nome que Deus nos deu. Sim. Eu quero chegar aos meus 80 anos, passar a mão no meu bigode, na minha barba branca, colocar a mão nos meus cabelos brancos e estar aconselhando. Estar ainda formando gerações de valentes. Talvez eu não vou ter a barba, talvez eu não vou ter o bigode, mas talvez eu não vou ter nem os cabelos brancos, mas na minha velhice eu quero fazer o que Deus me chamou para fazer. Amém. E eu espero que todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo, elas possam estar sentindo o mesmo que a gente, né? Porque em poucos minutos de conversa, parece que reaviva algo dentro de nós, né? Mesmo que seja assim, de longe, mas é muito impactante todas essas palavras, porque exala muito a verdade, né? Sim. É sempre assim, né? O Senhor realmente é um bom pastor. Só de estar perto de você, nós já somos mexidos, Sim, né? Existe algo aqui. Fico muito feliz de poder andar com você. E nós vemos realmente que o Senhor é um líder
de Deus, um homem de Deus. Nós queremos estar perto de você, nós queremos aprender com você. E não é de hoje que o senhor é um líder, né? Nós escutamos histórias das suas irmãs que desde pequeno, criancinha, você já liderava as crianças, tinha um grupinho das crianças, você que era o líder, você dava as ordens e todo mundo obedecia. Mas eu queria entender quando você entendeu que você seria um líder na casa de Deus. Como você descobriu isso? Olha, Débora, eu vejo e eu gostaria que isso se tornasse tão simples para todos aqueles que estão nos ouvindo, para todas aquelas pessoas que estão nos vendo. Eu vejo o desejo. Deus honra decisão. Deus honra posicionamento. Deus ama, ele está dizendo, aquele que almeja algo, o episcopado, grande coisa almeja. Então eu entendi que para alcançar o que eu alcancei no meu ministério, no meu chamado, como pastor, como líder, como tudo aquilo que Deus me deu, foi através da obediência. Deus ama a decisão. Eu decidi. Aonde falava de Deus, eu estava. Eu abri mão de uma vida secular, eu abri mão de muitas coisas para me conhecer a Deus, para me ter intimidade com Deus. Eu queria agradar a Deus com as minhas ações, com as minhas atitudes, então eu queria dar o meu melhor. Eu não aceito que ninguém dê mais do que eu dê. Se tiver alguém aqui que vai dar algo para Deus, eu vou dar mais. Se eu vejo a torcida do Corinthians gritando lá no estádio, eu gosto de ir no estádio, eu gosto de torcer, eu sou um torcedor que eu não sento um minuto no estádio. Então eu vejo aquela galera cantando para o time. Eu já fui assistir jogo do São Paulo, eu já fui assistir jogo do Santos, eu já fui assistir jogo do Palmeiras, eu já fui assistir jogo do Goiás, do Vila, do Atlético, que eu sou torcedor do Atlético Goianiense. Então, quando eu vejo aquelas pessoas, e eu também já fui em comício, muitas pessoas falam, né? Mas só os jovens que adoram com intensidade, que se entregam com intensidade, que louvam com intensidade. Aí eu fico preocupado, eu não concordo com isso, eu não aceito isso. Sabe por quê? Porque eu vou num comício, eu vejo aqueles barbudão, aqueles senhores lá chorando pelo político, gritando, pulando, com bandeiras na mão. Eu vou nos estádios e vejo toda geração, até a terceira geração, chorando, gritando pelos times. Então, eu não abro mão de dar o meu melhor para Deus, de dar o meu 100% para Deus. E eu quero dar mais do que qualquer torcida. Eu quero dar mais para Deus do que qualquer pessoa. Essa decisão foi um caminho que me levou a conquistar todo o meu chamado, todo o meu ministério e ser honrado por Deus. Então, qual é esse caminho? Obediência. Eu tinha um sonho, eu tinha um desejo pelo episcopado. Eu amo esse chamado de pastor, eu amo os pastores. Por isso, na minha vida toda, eu aprendi a honrar. Essa geração precisa aprender a honrar os seus pastores. Eu sempre honrei meus pastores. Eu sempre tive uma voz para ouvir. Eu sempre tive uma voz para obedecer. Todos os passos da minha vida, desde os meus 8 anos, eu sempre fui muito obediente aos meus líderes. Eu sempre fui muito obediente à voz do meu pastor. E essa obediência me levou a conquistar, debaixo da graça, da fé, que eu não sou merecedor, dessa honra de ser pastor, de cuidar de vidas, de famílias. Deus foi abençoando cada passo debaixo dessa obediência. Eu não acredito que tem algo mais forte do que a obediência. Verdade. A obediência traz o desejo, traz a força e traz todo esse privilégio de conquistar o chamado de Deus para a nossa vida. Sim. E uma vez, bispo, você disse algo que me marcou muito, que de realmente entregar tudo que você tem para Deus. Você disse, talvez eu esteja na igreja e uma pessoa está recebendo muito o Espírito Santo, ela está pulando, e eu não estou sentindo nada, mas eu vou pular mais alto do que ela. E eu falei, caraca, eu quero ser assim também. Quero entregar para Deus tudo que eu tenho, toda a minha vida. Não é sobre sentimento, né? É o meu amor por Jesus, não é pelo que eu estou vendo. Eu vou pular, eu vou gritar, porque o Senhor merece a minha adoração, o Senhor merece a minha vida, não é? Sim, é verdade. Tem uma coisa que eu
vi muitas vezes, nós gastamos muito mais tempo duvidando do que experimentando. Nós gastamos mais tempo alcançando, ou nós gastamos mais tempo duvidando que aquilo vai acontecer ou que é real. Então, o que aconteceu? O Espírito Santo veio sobre a minha vida. Eu caio ou não? Então, antes de eu ficar perguntando se eu vou cair ou não, eu já caio já. Eu já cedo ao Espírito Santo. Aí, se for real o Espírito Santo me visitando, ele vai me visitar no chão já. Tem gente que fica resistindo em pé. Não vai receber, porque o Espírito Santo... Agora, eu caio. Se o Espírito Santo quiser me visitar, ele vai visitar. Se não quiser, eu caí do mesmo jeito. Eu não fico olhando para o que as pessoas pensam, falam, acham. E eu não olho para o que o meu sentimento fala. Eu olho para a minha decisão. Eu decidi encontrar com Deus. Eu decidi tocar em Deus. Eu decidi dar o melhor. Eu decidi ser o melhor. Ser melhor do que... Não é ser melhor do que as pessoas. É ser melhor do que eu mesmo. Me entregar. Eu quero mergulhar. Eu quero experimentar tudo. Então, eu sou caçador de Deus. Aonde fala... Eu já fui em vários lugares do mundo. Já viajei para vários países do mundo caçando Deus. Eu já fui para os maiores congressos, seminários do mundo, com os maiores intercessores do mundo, caçando Deus. Investi muito dinheiro, talvez vários investiram em carros, investiram em passeios, eu investi em caçar Deus, eu queria achar Deus. Onde falava de fé, de cura interior e de libertação, eu estava. E eu tive várias experiências buscando com intensidade. E graças a Deus, você precisa ter uma mulher igual a que eu tenho, que mesmo não indo comigo, me apoiou. Mesmo abrindo mão de ir para que eu pudesse crescer, para que eu pudesse ter essas experiências. E hoje ela tem as mesmas experiências que eu tenho na nossa casa, no nosso íntimo, porque ela compartilhou desse chamado, desse transbordar de Deus na minha vida. E como que o senhor percebeu a transição entre precisava de cura para ajudar a curar alguém, como pastor? Porque acredito que todos nós precisamos de um momento onde a gente precisa ser curado de algo, enfim, né, somos falhos. Mas onde foi o momento que o senhor pensou, nossa, agora eu consigo pastorear alguém, agora eu consigo realmente ajudar uma pessoa e amar verdadeiramente essa pessoa? Verdade que tudo tem um processo. Essa geração, nós somos imediatistas. Nós achamos que um ministério, um chamado se constrói em um mês, em um ano, 5 anos. Eu não. Eu acredito que Deus tem um tempo dele para agir na vida de cada um. E nós temos que respeitar o tempo de Deus para cada um de nós. Com 12 anos de idade, eu ia para um acampamento. E nesse acampamento, nós viajamos mais de 1.000 quilômetros. Nós íamos para um acampamento que chamava Nepomuceno, Minas Gerais. Saímos de Goiás, no Carnaval. Era 4 dias de acampamento. E nesse acampamento, só que eu ia com a geração mais velha do que eu. Quando eu tinha 12 anos, essa geração tinha de 17 para cima. Até 30 anos, os jovens que eu ia. Então, era de 12 anos. E lá tinha muita competição nesse acampamento. Então, de manhã era palavras, ministrações, à noite palavra, ministração, mas durante a tarde era campeonato, era uma cidade, uma regional contra outra regional. Então tinha muita competição. Nesse acampamento eu não podia participar, porque eu era criança, 12 anos, não tinha estrutura para jogar futebol, vôlei, natação, corrida. O que Deus fez comigo? Então Deus me fez investir no conhecimento da palavra. Então, você imagina, em 82, no Brasil, ouvir sobre cura interior. Cura interior, aconselhamento cristão. 82, nenhuma igreja pregava no Brasil ainda. Então, um pastor internacional pregou nesse acampamento e eu fiquei apaixonado por aquilo, por cura interior. Eu queria que eu fosse curado. Não adianta você almejar que alguém seja curado se você não seja curado primeiramente. E interessante que aqueles livros eram só em inglês, ainda não tinha essa literatura no Brasil. E eu tentei comprar, investir, mas eu tinha 12 anos, era muito caro. Só que dos 12 até os 18 anos, eu sonhava com essa literatura
do ano de 82 até 86, 87, 88. Foi quando eu conheci a minha namorada e eu tive a experiência na igreja dela. Eu era de uma igreja mais tradicional, ela era de uma igreja avivada. E quando eu cheguei na igreja dela, eles já estavam trabalhando com cura interior e com guerra espiritual. Aí Deus me achou. Foi aí que eu entrei no grupo de cura, eu entrei no grupo de guerra espiritual, e aí eu comecei a mergulhar. Eu falei, Deus, antes de abençoar alguém, antes de ajudar alguém no relacionamento, no casamento, na vida emocional, na vida espiritual, eu preciso ser transformado no meu interior. E o Espírito Santo ali trabalhou lá no meu íntimo. Eu fui quebrado, eu fui moído, eu fui trabalhado, eu era intenso nos grupos de cura interior, nos seminários de cura interior. Eu era o mais ministrado, eu entrava. Então eu já começava a chorar, eu já começava a me entregar. Os psicólogos, os terapeutas já vinham, que eles amam trabalhar com quem quer ser trabalhado. Eu tinha medo de ser esposo, eu tinha medo de ter filhos, eu tinha medo de ser pai, eu tinha medo de falar em público, eu tinha muitos medos. E ali eu fui trabalhado, ali eu deixei ser trabalhado, eu me entreguei. E foi um processo maravilhoso. Dos meus 16, 17, 18, no começo do meu casamento, com 21 anos, eu e minha esposa, intenso, entregue, nós nos formamos como terapeutas familiar, investimos muito no nosso ministério para que pudéssemos saber ajudar as pessoas de forma correta. O que nós gostaríamos é de chegar numa pessoa que está angustiada, aflita, numa pessoa que está enfrentando uma situação difícil no casamento, no relacionamento. A gente tem que saber as técnicas, saber da forma correta de ajudá-los, de ensiná-los, de poder trazer um bálsamo do Espírito Santo para aquelas pessoas. E então eu falo para você, para essa geração, não seja imediatista. Deixa Deus fazer. Estava conversando com meu sobrinho agora, ele está passando alguns dias na minha casa. Ele falou, tio, eu tenho um chamado. Ele tem 16 anos. Eu acabei de falar para ele agora, vindo para cá. Eu falei, calma. Então eu tenho 10 anos para trabalhar na sua vida, para você alcançar o que Deus tem, tanto na sua vida emocional, tanto no seu relacionamento sentimental, tanto na sua vida espiritual. Então eu não quero ter pressa, eu quero fazer da forma certa. Então, assim como Deus trabalhou na minha vida esse desejo dos 12 anos de conhecer cura interior, de crescer terapia, de me entregar, isso foi maravilhoso. E isso é muito pessoal, gente. Isso é muito você, é muito íntimo. Para ajudar alguém, você precisa se ajudar. Para você ajudar alguém, você precisa se entregar. Alguém que você confia. E graças a Deus, uma coisa que nós decidimos no nosso namoro, no nosso noivado, no nosso casamento, foi estar perto de mentor. Eu posso falar para vocês que cada fase da minha vida teve um mentor sensacional, a qual eu honrei, a qual eu respeito, a qual eu entreguei minha vida. E hoje eu estou aqui falando para você, dando esse testemunho, porque várias pessoas foram muito maravilhosas, influenciaram e me ensinaram muitas coisas. Sim. E, Bispo, você disse que em um momento da sua vida você tinha medo de ter filhos, de casar, e agora nós queremos entrar nesse tópico aí de filhos, porque eu convivo com muitas pessoas que têm medo de ter filhos, olha para o mundo hoje em dia e fala, cara, como que eu vou colocar uma criança aqui nesse mundo, se a qualquer momento, mesmo que eu coloque ela dentro da igreja, ela pode se desviar. Eles olham para outras famílias e vê até mesmo filhos de pastores, onde os filhos não estão na igreja, mas quando nós olhamos para você, nós vemos seus filhos criados na igreja e exercendo o propósito deles. E nós queremos o segredo, como fazer para ter filhos que vivam o propósito deles. Como eu disse, construindo meu casamento, uma das coisas que eu tinha muito medo mesmo era de ter filhos. E fui trabalhado emocionalmente quanto a isso. Mas uma das coisas que mexeu dentro de mim e
que me levou a confiar em Deus, a depender de Deus, é que Deus falou, seus filhos serão como você. Amém. E se Deus falou isso comigo, que os meus filhos é a minha essência, que eles vão olhar para mim, vão viver o que eu vivo, porque os nossos filhos, eles estão olhando para nós o tempo todo, vendo se vai dar certo. Nossos filhos são aqueles que mais nos reparam. Você imagina, eu tenho meus sobrinhos, eu tenho minhas irmãs, eu tenho minha família, e eu vejo que todos eles olham para mim. Só que eles não olham para aquilo que eu falo. Eles olham para aquilo que eu vivo. E a minha alegria é o que contagia as pessoas. É a alegria de, mesmo na luta, mesmo na provação, mesmo na guerra, eu confio em Deus. Então, meus filhos, eles viram isso. E o que eu mais sonhava é que os meus filhos pudessem ter o que eu tenho, a paixão que eu tenho pelo reino de Deus e pelo chamado. Então, como que isso seria possível? Meus filhos serem apaixonados pelo chamado, apaixonados por Deus, entregues por Deus como eu sou. Para ser o que eu sou, tem que passar por aquilo que eu passei. E eu permiti meus filhos passarem, tanto pela bonança, tanto pela dificuldade. Meus filhos passaram pela escassez, meus filhos passaram pelo vale comigo e com a mãe deles. Então, Deus nos tirou de uma igreja que nós estávamos ficando e aposentar numa cidade que nós estávamos construindo creches, igrejas, abrindo várias igrejas, e nós abrimos 12 igrejas, compramos prédios, construímos creches, compramos rádios, compramos canal de televisão, tínhamos toda a estrutura de carros, de casa, de tudo, e Deus vai e nos tira desse lugar cômodo e nos traz para São Paulo. Meus filhos adolescentes, no melhor momento para eles desfrutarem daquilo que nós estávamos vivendo, onde nós tínhamos construído. E muitas pessoas perguntam, mas Deus falhou? Deus errou? Não. A resposta é, Deus nos trouxe para o vale para treinar meus filhos. E no melhor momento, na adolescência. No melhor momento, eles não teve o melhor carro. No melhor momento, eles não teve os melhores passeios. Mas nos melhores momentos, eles teve um pai que confiou num Deus vivo, que teve experiências em cima do monte é fácil. Quando está tudo bem, é tranquilo. Mas no vale é que você conhece os verdadeiros homens e mulheres de Deus. Então, eu acho que os pais precisavam permitir que os filhos passassem por alguns momentos difíceis para crescer, né? E eu acredito que essa geração, ela precisa ser provada. Provada pelo fogo, provado pelas lutas, provado pelo trabalho. Então, aqui é outra história, né? Mas o que eu quero dizer para vocês é que eu confio em Deus, mesmo que nós estejamos no vale. Amém. Eu confio em Deus, mesmo que nós estejamos passando por dificuldade. E construir hoje um bom pastor, construir, edificar, nós estamos criando uma base. Nós estamos construindo uma base para essa geração. E começar do zero é maravilhoso, é uma experiência maravilhosa. Hoje Deus me chamou para trabalhar fora. Durante 35 anos eu trabalhei no Reino de Deus como integral. Nunca tinha trabalhado assim nesses 35 anos fora. Trabalhei 10 anos antes de ser pastor tempo integral, trabalhei 10 anos numa concessionária. Eu trabalhei muito, dei minha vida nessa concessionária, aprendi muito, amadureci muito como homem, como empresário, como administrador, como empreendedor. Mas depois Deus me chamou para o ministério, e dentro do ministério fiquei muitos anos, acho que fiquei muito preso dentro da igreja, vivendo só o que a igreja, só relacionava coisas da igreja. E agora, com esses 2 anos de bom pastor, Deus me levou a trabalhar num lugar que tem mais de 850 motoqueiros de São Paulo, tem entregadores, carros, um lugar que é o Mercado Livre.
né? Eu falo, Deus, por que isso? Eu estou trabalhando aqui no meio dessas pessoas. Mas tem sido assim, eu tenho compartilhado com a minha esposa que tem sido experiências maravilhosas, porque eu tenho visto a dor dessa geração. Eu tenho visto que a linguagem deles, a forma que eles agem, a forma que eles relacionam, a forma que eles vivem é interessante e está sendo uma experiência maravilhosa. E eu quero proporcionar para essa geração tudo aquilo que eu estou vivenciando de novo. Amém. Amém. E, bispo, Deus, ele nas Escrituras nos ensina a orar e nos dá uma revelação, né? Assim na terra como no céu. E eu acredito que a mesma intensidade que a gente tem aqui na terra, a gente também terá no céu. Assim como a gente é aqui na terra intensos com Deus, a gente também é assim com Ele presencialmente. E eu gostaria de pedir um conselho para o senhor e até para aqueles que estão querendo mais de Deus e querendo ter mais experiências. Como que o senhor se relaciona com Deus e qual seria o conselho que o senhor daria para essa geração que ainda não conhece a Deus ou que até conhece, mas só de ouvir falar, mas que verdadeiramente quer se entregar para Ele e ter uma experiência aqui na terra e também no céu? Interessante falar sobre isso, né? Desde a minha infância, se eu posso contar os meus amigos, eu devo ter uns 5 amigos. Toda a minha vida, eu sempre lutei para ter vários amigos. Mas, na verdade, acho que hoje, se eu contar, eu tenho 5 amigos íntimos, pessoais. E eu comecei a estudar qual é a característica que esses amigos meus têm. Sabe o que mais interessante nessa amizade nossa? Porque uns ajudam os outros sem querer algo em troca. Meus amigos, eles me servem de uma forma tão sensacional que quando eu vou no restaurante, ou quando eu estou em algum lugar, ou quando eu vou, não importa quem paga, não importa quem cede, o prazer de estar junto substitui qualquer sacrifício de dinheiro, de carro, de tempo. Sai para ir lá 200, 300 quilômetros, 500, 1.000 quilômetros para buscar você de carro, para você não sofrer. Então, eu acho que se você quiser mais ou menos fazer uma comparação, eu tenho um grande amigo, é o Espírito Santo. Amém. O Espírito Santo, ele é meu amigo. Então, eu faço tudo para agradá-lo. Eu abri mão, igual eu falei, eu abri mão de muitas coisas para ter ele ao meu lado. Você nunca quer desagradar o seu amigo. Você nunca quer desagradar, você nunca quer frustrar o seu amigo. Então, eu acredito que o meu amigo ele tem andado comigo desde os meus 8 anos, quando ele me marcou, quando ele me escolheu. Amém. E eu tenho experiências íntimas todo o tempo com ele. Todo mundo. Hoje, uma pessoa no trabalho mesmo, eu fui fazer uma coleta e a menina da empresa, ela me vê 2 minutos. Ela leva a mercadoria até no carro. Ela falou assim, mas o senhor sempre está rindo, né? Sempre alegre desse jeito, sempre feliz. Eu falei, graças a Deus, né? Porque ela não sabe que quem está ali do meu lado é o Espírito Santo. Amém. Então, todo momento que você me vê, você vai ver. Então, não é difícil. Quando você ama alguém, não é difícil você abrir mão. Tem pessoas que falam assim, mas eu abri mão disso, abri mão daquilo por causa disso. Não, quando a pessoa é agradável para você, você abre mão de qualquer coisa. Você faz qualquer esforço, qualquer coisa por ela. Então, eu quero falar para você que a maior experiência da minha vida cristã é o Espírito Santo. Amém. É aquele que não me deixa só, é aquele que, a hora que eu estou no mais íntimo do meu quarto, ele está comigo ali dentro da minha alma, dentro do meu interior. Ele está falando, olha, você vai vencer. Olha, mesmo se você estiver passando pelo vale da sombra e da morte, eu estou com você. E sabe o que é o mais interessante? É que todos os vales que eu passei, até os maiores, quando a minha mãe teve câncer, que ela tirou todo o câncer, tirou todo o nervo aqui. Quando a minha mãe teve meningite, tuberculose, que é uma enfermidade que leva ela a ficar... Ela grita 24 horas por dia e ela foi internada. E ela ficou no hospital de doenças tropicais. Incomunicável, ninguém podia entrar. Você já pensou uma criança ver sua mãe
meses internada num hospital que fica incomunicável. Mesmo quando meu pai foi atropelado, né, por uma moto, isso tem 12 anos, a cabeça dele foi estourada, ficou em coma, meses no hospital. Os médicos falaram que não tinha mais jeito para ele. Mesmo que eu passei pelo vale da sombra da morte, Deus estava ali comigo, o Espírito Santo estava ali comigo. Então, se ele estava nos momentos mais difíceis, e hoje meu pai está curado, hoje minha mãe está curada, hoje eu tenho meu pai e minha mãe, hoje eu tenho meu sogro e minha sogra, hoje eu tenho minhas irmãs, eu tenho meus cunhados, eu tenho meus netos. Você já pensou? Hoje eu estou em São Paulo porque venci todas as dificuldades. Você imagina? Ele estava comigo. Sim. Então, você quer ter uma experiência louca, apaixonante? Abra mão de algumas coisas para ter o melhor amigo, o Espírito Santo. Amém. Ele é maravilhoso. Bispo, você disse isso sobre abrir mão. Quando a pessoa é agradável, é um prazer abrir mão, ainda mais quando essa pessoa é o nosso amigo, né? Jesus. E o Senhor é um exemplo de que abriu mão de muitas coisas para viver, para estar onde você está hoje. Você morava em Goiânia, deixou sua casa, sua família e veio para cá viver um propósito, veio viver uma palavra de Deus. E nós queremos alguns conselhos para as pessoas que querem viver isso que você está vivendo, querem viver 100% para Deus, seguir uma palavra de Deus. Para muitos é loucura o que você fez, deixar tudo para trás e seguir esse propósito. O que você diria para essas pessoas? Interessante, quando você está debaixo da mão de Deus, não é que você quer abrir mão de uma rádio, de um canal de televisão, de uma estrutura toda, da família. Não é que você quer. Deus, ele usa o anjo da igreja para falar com você. Todo lugar que eu fui foi uma obediência, não foi eu que decidi, não foi eu que escolhi, não foi uma voz que eu ouvi dos céus que Deus falou: você vai para São Paulo, você vai para tal cidade, você vai abrir mão da rádio, você vai abrir mão dos seus projetos. O homem constrói projetos, o homem tem sonhos. Eu queria minha creche era para 500 crianças. Eu tinha uma estrutura para atender, eu estava criando uma estrutura para atender os bairros com médicos, professores e tudo mais. Então, não é assim, eu decidi abrir mão. Deus usou alguém que me desafiou a abrir mão daquilo que eu tenho por causa do chamado de Deus. Olha, Deus está mandando você ir para lá. Então, a obediência, por isso que a pessoa pensa assim, teve um momento que eu estava em São Paulo, que eu estava passando por muita dificuldade, eu estava cuidando de uma igreja lá em Itaquera, morava aqui na Moca, estava cuidando da igreja de Itaquera, 30 quilômetros. Então, eu ia todo dia, 30 quilômetros, pegava uma vez. Quem conhece a Moca e quem conhece Itaquera aqui, é 30 quilômetros de trânsito pesado. Eu gastava 2 horas, 3 horas com a minha família para chegar na igreja. E quando eu estava lá, foi o momento mais difícil da minha vida em São Paulo. Eu abri uma rádio em Tubiara, Goiás, mais 1.000 quilômetros daqui. Então eu ia lá, construí uma casa, montei toda a estrutura da rádio, inaugurei a rádio. Em um ano eu contratei mais de 10 funcionários. Então nós batemos, a rádio explodiu na cidade. E um ano formando a rádio, com vários funcionários, com gerentes, diretores, locutores, pessoal que faz toda a publicidade da rádio. Eu, em Itaquera, uma dos nossos líderes principais da igreja, bispo principal, me chamou até Brasília, pagou a passagem aérea, pagou o hotel lá e fez um desafio. Olha, eu preciso que você trabalhe em uma das nossas igrejas em São Paulo. Eu falei, mas agora que eu tenho a rádio, que eu vou começar a ter um retorno financeiro da rádio na cidade que eu estou, falou, ou é o reino ou é a rádio. Naquele momento, eu liguei para minha esposa, nós tomamos decisão juntos
Ela falou assim, tudo que nós sonhamos é o reino. Então, nós decidimos mais uma vez pelo reino. Amém. Então, Débora, Laís, a obediência nos trouxe aqui. A obediência nos colocou onde estamos. E eu desafio essa geração a acreditar no seu líder, acreditar em quem ama você, acreditar em quem ora por você, acreditar, nós precisamos ter ganchos. Toda aliança, ela cria situações que nos faz abrir mão de alguma coisa. Toda intimidade, toda entrega te faz abrir mão de algumas coisas que vão te contrariar, mas que lá na frente vai te fazer bem. E hoje eu sinto maravilhado de ter alcançado, de Deus me dar, bom pastor, de Deus me dar esses 15 casais que estão sonhando pelo ministério, totalmente entregues. De Deus me dar vocês. Amém. Com esse, eu vejo em vocês o brilho, a glória, a graça de Deus. Eu vejo em vocês o chamado. Amém. Tá fácil. É fácil. Amém. E é isso, você tem... Depois dessa... Depois Mexeu dessa... aqui, assim. Então, eles sabem, né? Que bênção. Amém. Então, você tem mais alguma pergunta? Muitas mais, mas por hoje vamos deixar para os próximos capítulos. Hoje foi um esquenta, né? Hoje foi só pra gente dar um início a uma grande era, né? Eu acredito que terão muitas conversas, muitos momentos edificantes, não Muita só para mesa. nós, muita mesa, muita comunhão, Isso. mas para todos que estão ao nosso redor, todos que querem aprender mais sobre Deus, né? Não só de falar, mas também viver Sim. o que o Senhor vive. Graças a Deus. Eu quero deixar para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo, para quem está participando desse momento conosco, construindo essa base. Você que tem uma experiência com Deus, conte para os seus filhos, conte para os seus amigos, vivencie, não se cale. Fale dos grandes feitos do Senhor para essa geração. Fala daquilo que Deus é capaz. Talvez uma coisa simples, que para você seja simples, mas para uma pessoa da sua família, da sua casa, é grande. Então grite para todo mundo ouvir. Grite para essa geração ouvir que Deus é real, que Deus é poderoso, que Deus pode curar o câncer, que Deus pode curar o crânio quebrado, o traumatismo craniano, que Deus pode tirar o jovem das drogas, dos vícios. Teve uma pessoa que, um prefeito aqui de São Caetano, que ele me perguntou, ele falou assim, a sua igreja tem muitos jovens, né? É difícil. E toda vez que eles iam falar, eles falavam, mas você aí, esse tanto de jovens, quase 700 jovens na sua igreja, e essa geração, difícil demais, né? Drogado, mexe com droga, mexe com vícios, mexe com prostituição. Aí eu falei para eles, falei assim, você sabia que... Falei para aquele público que estava ali, eu falei, vocês sabiam que o maior problema do jovem não é droga, não é álcool, não é cocaína, não é maconha, não é vícios. O maior problema dos jovens é o relacionamento com os pais. Jovens que os pais pensam que dá um tênis, dá um carro, dá uma estrutura de escola, dá alguma coisa para eles. Você pode ver, a maioria dos problemas dos jovens são relacionamentos com os pais. Sair da droga. Quantos jovens abriram mão do vício, das drogas, da cocaína, da maconha? Por quê? Porque eles viram que aquilo lá era só um passatempo. Eles viram que aquilo lá era só algo momentâneo, que passa, mas o Espírito Santo não é passageiro, não. Não é. A presença de Deus não é passageira, não. Então ele ia lá, investia nas drogas, investia gasta numa noitada, com os amigos, né? Transa com 5, 10 mulheres, relaciona todas as pessoas, estoura, quebra tudo, carrão, adrenalina, voa, parapente, tudo mais, motona. Só que chega em casa, coloca a cabeça no travesseiro, vem a depressão,
vem a tristeza, vem a solidão, vem a angústia, ele fica lá travado. Uma hora, os olhos dele vão abrir. Uma hora, ele vai sentir que precisa de algo maior, que só Deus pode preencher. Amém. Pais, conta para os seus filhos os grandes feitos do Senhor. Jovem, conta para os seus amigos os grandes feitos do Senhor. Amém. Eu desafio você a viver um nível de intimidade com o Espírito Santo. Vem para o melhor lugar da terra, a casa de Deus. Amém. E é isso. Finalizamos o podcast. Aê! Graças a Deus.